Nossa reunião ordinária. Queria convidar, o Eduardo já está conosco, o Raul Kutait, nosso conselheiro, a Natália, Júnior, nosso convidado especial de hoje, o ministro Massami Vieda, Bruno Ghisoni, Darino, que gentilmente fez o convite para o Júnior, e depois do convite foram algumas... começou o namoro, né, Júnior, de conseguir a data, organizar, mas, sem dúvida nenhuma, um dia muito esperado. Aí o público, né, quando a gente soltou o convite, aí a repercussão foi muito positiva na casa, não só entre o CJE, como pessoas aí que nos dão muitas alegrias de estarem presentes hoje aqui, como o Raul Kutait, como o Eduardo, o ministro. Então, acho que é um dia de muito orgulho aqui para o CJE e totalmente por mérito seu, viu, Júnior? É importante frisar, isso é uma noite muito especial para nós aqui. Pessoal, como de costume, nós temos 3 assuntos bem rápidos do dia a dia do CJE. E a Natália vai começar contando sobre a rodada de negócio internacional. São os eventos que estão em pauta no atual momento do nosso grupo. Então, Natália, por favor, vai contar para a gente. Boa noite a todos. Obrigado, Silvio. O Comitê de Relações Internacionais, aqui o subcomitê do CJE, está organizando a rodada de negócios internacional, que vai ocorrer no dia 7 de maio, das 13 às 18 horas. Desde já, convite a todos. Muito em breve vocês vão receber o link para a abertura das inscrições. A princípio, já temos a participação de algumas empresas por meio de câmaras de comércio e também os nossos parceiros, como a Endeavor, o próprio LID, a Ação Jovem, também serão convidados. Então, fica o convite também para quem quiser participar do Comitê de Relações Internacionais, que ele tem essa função de ser a ponte entre os membros e as demais entidades. Por favor, é só entrar em contato com a gente logo após a reunião. Muito obrigada. Obrigado você, Natália. Parabéns aí. Acho que, se eu não me engano, é a terceira rodada de negócio, né, da história do CJE. A última foram mais de 170 empresas que participaram. Então, o pessoal está muito animado. Aqueles que quiserem indicar também outras empresas, acho que é muito importante aí. Vou passar para o Bruno, que vai falar sobre o concurso Acelera. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Boa noite, mesa. Eu coordeno o Comitê de Investimento e Inovação. Nós, há 2 anos atrás, fizemos o primeiro concurso CJE de investimento anjo. Tivemos 80 projetos inscritos. No ano passado, tivemos 900 projetos inscritos. E esse ano nós vamos fazer um em agosto, que deve ser, com certeza, o maior concurso do país no setor, que temos uma meta em torno de 1.500 a 2.000 projetos. Temos o apoio do SEBRAE, do Estado de São Paulo, e estamos precisando aí de mão de obra, aí, principalmente na parte de avaliação de projetos. Quem tiver interesse em participar no nosso comitê, as reuniões são segunda-feira, à noite, aqui na casa. Obrigado, Silvio. Legal, Bruno. Júnior, esse projeto, como o Bruno falou, nós estamos indo para a 3ª edição, né? E nada mais é do que juntar o empreendedor que tem a ideia e, do outro lado, o investidor que tem o capital e está atrás da ideia, né? Então, a hora que nós vimos, né, o tanto que deu certo esse projeto, né, nas 2 primeiras edições, que foram lideradas pelo Bruno aí, nós vimos o poder dessa casa, né, de tantos universitários que têm projetos inovadores, da área de tecnologia, meio ambiente, área social, diversos projetos, né, dos mais diferentes setores aí que a gente possa imaginar. E o ano passado foram mais de... Quantos investidores, Bruno, participaram? Mais de 20 investidores, representantes de fundos como Gávea Investimentos, bancos como BNP Paribas, Banco Fator, o pessoal do Fundo Soberano de Singapura, que é o Temasek. Então, tivemos uma mesa bem variada e surgiu, também culminou em resultado em investimento nas empresas que participaram. No primeiro ano, nós tivemos mais de R$700 mil de aporte financeiro para as empresas que foram melhor colocadas, e no último ano tivemos R$300 mil, que era quanto o empreendedor estava buscando receber, fora um prêmio simbólico que a casa ofereceu para os 3 primeiros colocados. Acho que foi um projeto assim que o Bruno desenhou e que ele deu muito certo. Assim, qualquer um de vocês que tiverem, vocês mesmos ou amigos que tiverem projetos, né, procurando por investidores, acho que é uma forma muito democrática e muito simples aí de conseguir financiamento para isso.
acho que foi um marco assim no CJE, Bruno. Acho que é uma nova forma de que o jovem faz negócio. Inclusive, conversando semana passada com o presidente Paulo Scaff, comentei isso com ele. Falei, essa geração de empreendedor é uma geração que dificilmente pega a pastinha e vai ao banco pedir, né, um capital, algum recurso. Acho que é uma forma de ver o colega não como um concorrente, muitas vezes como um potencial investidor, um parceiro, e o resultado disso foi fantástico. Então, parabéns aí. Vamos para a terceira edição. Acho que qual que é a meta, Bruno, de projeto? 1.500 a 2.000. 2.000 projetos, é isso aí. Passar para o Matheus Borella, que vai contar sobre Aparece o Futuro Profissional do Agronegócio. Boa noite a todos, boa noite, ministro, boa noite, Silvio. Falar um pouco sobre um assunto um pouco diferente, rapidamente, que é o agro, né? Primeiramente, convidar a todos. Nós temos reuniões aí mensais que acontece para, principalmente, discutir o setor, como que é a inovação, o empreendedorismo no campo também, tá? De maneira geral, fazer esse paralelo. E eu gostaria de convidar vocês para a nossa próxima reunião, que vai ser amanhã, às 19 horas, aqui no 11º andar, com o Ângelo Gurgel, que é o nosso convidado especial. Ele é coordenador do curso de mestrado profissional da FGV Agro. É um jovem também empreendedor. A gente vai discutir sobre um assunto que tem muito a ver também com a pauta do CJE, que é o empreendedorismo e qual que é o futuro profissional do agro, né? Então, nada melhor que ele, que tem a ver com isso, né? Está dentro do Departamento de Agronegócios da FGV, que é uma referência também nessa área, discutir junto com os jovens e com todos vocês convidados também, o que se espera do profissional do agro, qual que é a visão que tem sobre o futuro, e aí a gente discutir e formar uma ideia nova que tem tudo a ver com a gente também. Obrigado, Matheus. Júnior, esses eram assuntos aí do dia a dia do nosso grupo, né? O que está pegando fogo aí. Mas o pessoal está aqui para discutir, né? Desde que o Darino, o ano passado, sugeriu o seu nome, foi muito bem recebido. Outras pessoas também, né, comentaram e endossaram. Acho que a expectativa é grande, a casa é cheia e a noite é sua. Obrigado mais uma vez pela presença e a casa é sua. Alô. Bom, muito obrigado. Eu tenho uma certa dificuldade para falar no particular e muito pior no público. Então, eventualmente, se eu gaguejar, eu peço a compreensão. Se quiser rir, fique absolutamente tranquilo, que não me incomoda. Me deixa até mais à vontade. Obrigado. Eu queria fazer um agradecimento na pessoa do Darino, dos meus amigos, o ministro Massami e do Raul Kutait, e todos os demais presentes. Para mim é orgulho poder falar para vocês. Eu particularmente não curto muito falar em público e também acho que eu tenho uma baita preocupação do envaidecimento, né? Eu vim do nada, vamos dizer, sou lutador como todos vocês continuam a ser. Eu entendo que ninguém é melhor, pior de qualquer outro ser humano. Então, eu tenho uma baita preocupação de que a vaidade não nos coma pelo pé e que a gente tenha algum viés, algum traço narcisista. Então, para eu apresentar isso daqui, eu fiquei pensando muito tempo assim, é mais fácil chegar e apresentar. Por outro lado, o que o Darino me convenceu é que assim, é uma história, embora vai ter uma foto aí que eles colocaram, não é a minha história, porque é a história de um ser humano, de uma pessoa hoje com mais 1.600 funcionários, então não existe uma história isolada, né? Se eu fosse elencar aqui as pessoas com as quais me ajudaram, com os que eternamente eu sou devedor, vamos dizer, lotaria essa sala por 20 vezes. Então não existe sucesso isolado. E sucesso, que nem o Raul Rosenthal lá da Qualicorp comenta, é pão de queijo quente, amanhã está frio. Então só cai quem está alto, só morre quem está vivo. Então eu faço essa preleção muito mais para eu ouvir mesmo do que a gente não cair em momento algum na vaidade de achar que alguém não é. Então o que eles falaram que é não sei o quê, no fundo todo mundo é. Às vezes falta um pouco de oportunidade, um pouco de sorte. Então, em momento algum, me vejo mais ou menos especial. Não me vejo menos, mas também não me vejo mais. Então, eu vou tentar ser conciso. Às vezes eu posso dar uma devagada, mas eu volto para o ponto. Porque isso é um cacuete ruim de vendedor.
O vendedor começa a vender, ele nem sabe mais o que ele está vendendo, mas ele continua tentando vender. Você já conseguiu, já está com o cheque na mão, mas continua. Então, esse cacuete não pode, eu vou dizer, eu não consigo, né? É aqui? Esse aqui. Bom, a história de quebra de barreiras, quem fez a apresentação não fui eu, foi o pessoal do marketing. Então, se tiver defeito, eu vou jogar para eles. Se for bom, vocês jogam para mim. Mas eu acho que é uma definição de quebra de barreiras, sim. Por quê? Então, eu vou contar a história toda o mais rápido possível e depois eu vou voltando para fazer comentários. E se eu me alongar, me dá um... Opa, onde que eu apito? Onde... Tem que apontar para algum lugar? Não fui eu. Colocaram essa foto. Agora vamos lá. E para voltar, o de cá, isso. A foto de cima do lado direito, quando eu era sacoleiro no Paraguai. Ok, tá bom. Com 18 anos. As suas fotos de baixo é quando eu era corretor salão de vendas. Por que eu fui ser corretor salão de vendas? E, pelo amor de Deus, não estou falando isso com nenhum viés narcisista. Com 13 e 14, eu sou filho de pais separados. Meus pais se separaram já praticamente quando eu nasci no mesmo ano. E eu não tenho aquela história de que veio pobre. Então, minha mãe é uma baita lutadora. Venho de classe média baixa, mas, enfim, tinha arroz, feijão, bife, batata frita lá em casa, tudo certo. De 13 para 14, eu trabalhava na feira, no final de semana, porque o irmão de um amigo meu tinha uma barraca de feira, o meu irmão ia, eu ia com ele na farra, o meu irmão deixou de ir, eu continuei. E era fantástico, por quê? Com 9 para 10 eu fiquei muito gago, mas não era esta gagueira de falar em público. Eu com 10 anos não falava mais nada. E fui assim até meus 20, 21 anos aproximadamente. É difícil você arrumar amigos na escola sendo tão gago. Como é que você canta uma menina adolescente sendo gago? É um problema. E eu já não tinha uma estatura, não tenho, né? Uma estatura tão avantajada quanto a do Raul. Então eu tinha todos os predicados para não dar certo. Então fui para o trabalho, que era um local onde tinha realmente, para mim, era bom. Eu me sentia dentro de alguma coisa. Com 15 anos, minha mãe comprou um bar para o meu irmão, eu fui ser o caixa do bar, fazia escola pela manhã, como qualquer pessoa. Com 16 anos, eu fui trabalhar numa sorveteria chamada Swenson's. Para quem é mais velho aqui, era uma sorveteria americana na rua Padre João Manuel. Fantástico, era feliz, etc, etc. Com 17 parei de trabalhar. Eu imaginei que eu prestar cursinho para medicina, Raul, nunca te contei isso, eu prestei faculdade para medicina, obviamente que não entrei, e acho que foi um bem danado para medicina. E aí com 18 não deu certo, e a minha mãe, aquela bem quadrada, né, eu não quero filho vagabundo dentro de casa, aquelas histórias, né, vai trabalhar. Eu tinha duas opções, ser caixa do Bradesco, não, e trabalhar no Bradesco, de escriturário, ou no McDonald's. Eu falei, não, isso eu não vou. Com o uniforme do McDonald's eu não vou, porque os meus amigos vão lá, vão tirar sarro. Aí eu arrumei, não lembro como eu fui ser sacoleiro. E para 18 anos eu tinha um razoável, uma retirada em dinheiro de hoje, sei lá, 3, 4, 5 mil reais por mês. De 3 a 4, em dinheiro de hoje, estou imaginando. Para um moleque de 18 anos era tudo ótimo. Evidentemente que eu abandonei o cursinho, porque você está com esse dinheiro na mão e fica tudo mais fácil. Em agosto de 86, o fundador da Golden Cross, que é o Milton Afonso, que ainda é vivo, a quem eu eternamente tenho uma dívida impagável, ele vai fazer 92 anos este ano. O Milton Afonso é amigo do meu pai de infância, meu pai tem 90 anos. E eles eram amigos de infância, se conheceram com 18, 20 anos de idade. Infância é a forma de falar. Num belo dia, a minha mãe foi no Hotel Monfarrejo, aqui na Alameda Santos, pedir emprego para o meu irmão, que estava desempregado. E eu cheguei em casa bem nessa hora
que ela foi lá pedir um emprego. Eu não conhecia o Milton Afonso. E quando ela falou que já não, mudou de nome, hoje é o Hotel Tivoli, né? Quando ela falou, na época era Monfarrege, que nasceu para concorrer com o Maxud na época. E ela, quando ela falou que vinha nesse hotel, eu comentei, eu falei, baita, eu vou comer porque deve ter uma baita comida boa lá naquele hotel chique. Eu vim de carona. No final das contas, a conversa não deu certo, ela veio pedir emprego para o meu irmão, e ele perguntou para mim, o que você está fazendo? Eu falei, eu trabalho com comércio internacional, né? E eu juro pela vida dos meus filhos, como eu pensei, ele vai fazer um pedido para mim. Eu vou ganhar um mês com esse cara hoje. Aí ele falou, por que você não vai vender plano de saúde? Eu falei, eu vendo qualquer negócio. E aí eu comecei, aí eu fui trabalhar como vendedor, por isso que eu coloquei essas duas fotos de baixo, que eu fui vendedor de salão de vendas, né? Com o tempo eu fui descobrir que naquela época o sujeito era tudo. Quando ele quebrava tudo, ele ia ser vendedor, ou de consórcio, na época, ou de plano de saúde. E aí, eu fui ser vendedor de porta a porta, só que eu era muito gago por telefone. Naquela época, como é que você vendia? Não existia telefone de tecla, né? Nós estamos falando do Brasil de 1986. Era um salão de vendas na 7 de abril, com as mesas redondas, tinha um aparelho de disco. E tinha assim, vários corretores, cada um pegava o telefone, dava uma discada, falava com alguém, passava para o outro, passava para o outro. Quando chegava para a minha vez, o salão parava para ver o gago tentando vender. Era um desastre. E obviamente que eu não vendia. E um dia aí eu vou acabar essa história. E aí eu fui pedir um vale para um gerente que eu tive, chamado Nelson Guedes, é outro que eu tenho uma dívida eterna. Era um cara muito curioso, porque embora fosse São Paulo, era um gerente carioca, um baita de um mulato, muito engraçado, careca, com um medalhão daqueles de parecia picheiro no peito. E eu fui falar com ele e pedi um vale, na época era o equivalente hoje, sei lá, R$100. Quando eu fui pedir o vale para ele, eu falei, eu não consigo vender porque não dá, eu não consigo falar pelo telefone, é constrangedor, etc, etc. Ele virou para mim e fez o seguinte, tira o teu sapato. Eu não entendi nada, eu 18 anos, inocente que só, eu falei, o que tem a ver o raio do meu sapato com o meu vale? Preciso de vale, de acho. Ele tira o sapato, eu tonto, tirei o sapato. Aí ele falou, o dia que você voltar aqui com uma sola furada, eu te dou vale. Você é filhinho de papai, você não dá para esse negócio, você nasceu para ser fracassado. O cara acabou comigo do jeito dele. Mas ele tinha no fundo, ele tinha intuitivamente, ele sabia o que estava fazendo. Ele falou, vou tocar no brilho do cara. Ou o cara morre de vez, ou ele acontece. Aí ele falou, já que você não dá para vender por telefone, vai porta a porta. Pô, ponto final, é tão simples. Vai fazer venda chaveco porta a porta. Aquilo pegou no bril e eu falei, eu vou fazer só para calar a boca desse desgraçado. Isso foi em agosto de 86. Em setembro, outubro, novembro, eu fui o primeiro colocado naquele salão de vendas. Porque eu fui fazer o óbvio. Não tinha grande sabedoria. Eu comecei no prédio que eu trabalhava. Naquela época não tinha vigilância, porteiro eletrônico, esses controles de segurança. E eu peguei uma veia de fazer venda, que era entrar em prédio por prédio, no último andar e vinha sala por sala. Naquele quadrilátero em São Paulo, para quem conhece, que é a Avenida Ipiranga, de um lado, a São Luís, Xavier de Toledo e a São João. Aí pega ali, a Dom José Gaspar, Barão de Tapetininga, pelo aquele quadrilátero todo. E eu fui, não vou dizer em quantos prédios, mas fui em tantos quantos suficientes que eu conseguia vender muito com cara de mini, com cara de júnior, e vendia muito. E se toma um não, dois não, três não, na hora que dava uma venda, parecia que nem celular quando você põe na tomada, dá uma recarregada. E a vida vai, e a vida vai, a vida continuou. Num desses porta a porta, eu parei na Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que meu pai é delegado de polícia aposentado. E eu falei, putz, grilo, se eu for vender, eu estou aqui vendendo porta a porta, é uma desgraça sem tamanho, porque você vende um dia, mas não vende outro, né? É matar um leão todo santo dia. E aí eu falei, de repente é muito mais fácil vender para um grupo junto do que no porta a porta, né? E lá comecei e consegui êxito. Ajudou o meu sobrenome, por causa do meu pai, e aí eu consegui fechar um contrato com a associação.
Então, deixa eu ver o que eles colocaram aqui, que eu já não... Sem querer, naquela é que eles colocam uns baita, uma frase toda, né, produzida, né? No fundo, naquela época não tinha visão para nada, né? Isso em 87, né? A visão é não morrer de fome. 97 é que foi ter visão, né? Mas é porque aí conta a história da Qualicorp em 97, isso foi em 87. Então eu vou deslocar. Eu fui vendendo para a associação de classe, comecei por uma, comecei por outra, até então só com Golden Cross. Naquela época tinha uma bandeira, havia uma praxe no mercado de só vender, quem vendia 1.000, só vendia 1.000, quem vendia Golden Cross, só vendia Golden Cross, quem vendia, e assim sucessivamente. Ocorre que em 97 a Golden Cross fechou as portas. Não que fechou, teve aquela intervenção, momentaneamente ela fechou as portas. E eu, como só vendia Golden Cross, naufraguei junto com a Golden. Isso foi em setembro de 97. Tanto que a Qualicorp nasceu em 97. A Qualicorp nasceu em 97 porque a antiga empresa que eu tinha, eu tive que fechar as portas junto com a Golden Cross, porque eu vendia só o plano deles, né? Por isso que a Qualicorp foi aberta em 97. Então, mas já havia uma oportunidade naquele momento, que era o quê? O mercado todo caminhava para plano individual. Qual que é a essência? De 86 até 95, 96, o mercado só vendia planos individuais, os corretores, né? Na Golden Cross, o Frederico está lá no fundo me escutando, eram acho que 110 revendas, né, Frederico? 130 revendedoras autorizadas Golden Cross no Brasil, que se distribuíam por quase 3.000 subscritórios pelo Brasil todo. Essa máquina de vendas da Golden Cross vendia plano individual, portador de CPF. Tá? Só isso. E eu não vendia plano individual, porque eu me dei bem vendendo plano individual através de uma associação de classe. Então eu vendia plano para delegado através da associação dos delegados. Vendia, anos depois, plano para advogado através da OAB. E eu peguei essa veia e fui nela enquanto o plano todo caminhava para o segmento dos planos individuais. Ocorre que, adiante, em 98, o governo edita uma lei dos planos de saúde, em 2000 cria-se a Agência Nacional de Saúde, em 2004 vem o Estatuto do Idoso e as operadoras resolvem tirar os planos individuais do mercado. E aí aí um pouco de sorte do destino, a gente estava no local certo, na hora certa, porque a gente já vinha caminhando desde lá de trás com os planos por afinidade. Então, vou pular para esse gráfico com essa frase muito bonita. Sem querer, a gente começou a atender plano, vender, né? Plano para quem não tinha condição de comprar um plano individual. Era caro um plano individual, por um lado, e por outro lado, o sujeito não era empregado de uma empresa que, no todo ou em parte, pagava ou subsidiava o plano dele. Então, por exemplo, os funcionários públicos de São Paulo. O funcionário público de São Paulo tem o produto do IANSP, há anos, né? Que era um produto mais caótico, bem limitado. Então, ele não é funcionário privado de uma empresa, ele não tinha plano de saúde, e também não conseguia comprar um plano individual, que ao longo dos anos foi ficando cada vez mais caro. Então, nesse sentido, a gente já estava, vamos dizer, alguns steps, alguns degraus para frente. Opa. Quase não havia opção, que estava mais caro. Não havia opção para quem? Para as pessoas físicas que não tinham emprego formal e que os seus empregadores lhe davam um plano de saúde. Porque às vezes ele tinha um emprego, mas não tinha um plano de saúde pela empresa. E o individual começou a sofrer um processo de encarecimento. E por que a gente vendia mais barato? Uma conta muito simples. A gente tinha uma massa. Vender para um é um preço, para 10 outro preço, para 10 mil outro preço. Então, a gente intuitivamente, já era a Qualicorp isso, começou a fazer uma massa crítica. Quanto maior a tua massa, mais, vamos dizer, melhor você compra. Uma conta, não havia essa estruturação mental. É uma coisa que foi acontecendo intuitivamente. Solução, reunir esses profissionais em grupos através das entidades de classe. Ou seja, engenheiro pelo CREA, médicos pela Associação Paulista de Medicina, ou seja, cada grupo,
Quem mais compra produto por afinidade são os profissionais liberais, médico, engenheiro, arquiteto, contador, etc., de funcionário público. Porque, teoricamente, outras funções estão vinculadas a uma empresa privada que, em tese, lhe dão um benefício de saúde. Mas essa massa já era uma massa gigantesca, né? E você vender para um advogado, desde que realmente seja um bom preço, com o logo da OAB, é bom. Fica uma coisa muito boa. E essa foi a vez que nós fomos pegando, e com a força dessa coletividade, ao longo do tempo eu fui me dando conta que ao longo do tempo eu estava deixando de ser um corretor para ser o cliente da operadora. Porque nós representávamos, porque a OAB, ela não entende nada de plano de saúde, não é a função dela. Então ela exigia da gente que desse um auxílio nela no pós-venda. Ao longo desses anos todos, havia um impedimento. Eu falei para vocês que eu vou me lembrando das coisas e vou brotando. Quem cobrava? Porque você chegava na OAB, ele falava, ok, você vai vender plano aqui para os advogados, está tudo certo. Quem cobra? Quem vai arrecadar de cada um dos advogados? Isso era um nó. Lá atrás dos delegados de polícia, de funcionários públicos, depois de juízes. Porque a operadora, a seguradora, entendia que aquilo era um plano empresarial. Ela emitia um boleto da totalidade dos seus associados. Deixa eu traduzir. Imagina que tinha 1.000 advogados, número redondo pela OAB. A operadora emitia um boleto empresarial faturando os 1.000 advogados. Porque senão era plano individual. A OAB entendia que, peraí, eu não vou cobrar cada um dos 1.000. E se dos 1.000, 100 não pagarem? Teoricamente, a OAB tinha que pagar do bolso dela. Essa era a regra do jogo. Para eu não morrer, o que eu fiz? A gente paga. Simples, né? Como 2 são 4. Então a gente tinha que vender, fazer o processo de venda, mas tinha que fazer a cobrança de cada um dos 1.000. 1.000 é um número fictício, né? E se não pagasse, a gente tinha que pagar do nosso bolso. Tão simples assim. Essa era uma regra de sobrevivência do jogo. Anos depois, a gente sem querer viu que deu mais um acerto. Então, lá tinha um ganho de escala, maior volume, diluição de risco e diminuição dos custos. Porque quando maior a tua massa, por que no seguro, quanto maior o volume, mais barato você compra? Não é pelo volume, é pelo risco. Há uma diluição de risco, o alto volume impacta numa diluição de risco. E você compra mais barato. Dessa ideia nasceu a Qualicorp. Porque naquele momento a gente deixou de ser vendedor, um distribuidor, para ser mais um administrador do pós-venda. Uma outra demanda que a gente foi, eu vou me lembrando que as coisas não estão ali. Você imagina o ministro Massami comprava um produto pela APAMAGES, que é a entidade dos juízes, ou o Raul pela APM. Como tinha o logo da entidade, a coisa mais normal que tinha era o juiz chegava lá para uma liberação e a operadora não dava a liberação, por qualquer razão, correta ou não. A quem o juiz recorria? A entidade. Na hora, o advogado para a OAB ia lá reclamar. Olha, eu comprei um plano aqui pela OAB, essa maldita operadora não me liberou essa senha. O sujeito da entidade me acionava para falar, olha a dor de cabeça que você está me dando. Então a gente tinha que vender, a gente tinha que constituir preço, a gente tinha que fazer cobrança e tivemos que começar a fazer o atendimento administrativo. Administrativo, não médico. Por quê? Tinha uma demanda, tinha lá um juiz na PAMAGES, a PAMAGES é a entidade do juiz, tá? Tinha um médico da Associação Paulista de Medicina, e assim sucessivamente, fazendo uma demanda de atendimento. Em muitos casos, a demanda era correta. Não 100% das negativas de uma operadora, a operadora está correta. Também não 0%. Mas o fato é, a gente começou a deixar de ser, a cada dia, um distribuidor para ser até, eventualmente, um vendedor. Então, a Qualicorp é muito conhecida hoje pela venda. A gente vai para uma televisão fazer um anúncio de venda, que a gente precisa fazer captação. 93% da Qualicorp não é venda. É administração, é pós-venda.
é cobrança, é atendimento. O tempo todo é fixação do usuário. E aí a gente começou a bolar uma outra ideia. Na Qualicorp, em conjunto com uma determinada entidade de classe, você só não compra preço. Você compra preço, segurança de produto e o atendimento. Porque fazer uma outra comparação. Se você é funcionário de uma grande empresa, o RH te defende. Você tem lá um problema, você vai no RH. Na entidade de classe, a Qualicorp passa a ser a sua defensora, sempre de mãos dadas com uma entidade de classe. No caso, a OAB. Eu estou usando a OAB porque todos conhecem que a OAB é advogados. Tá? Mas ela nasceu pequena. Opa. Então, em 97, o ano que ela nasceu, nós tínhamos uma sala de 36 metros quadrados na Praça da República. O primeiro escritório que nós tivemos. Por quê? Porque nós tínhamos uma vinculação com a Golden fechou as portas, a gente fechou as portas junto com ela, nasceu a Qualicorp de uma necessidade. Que era o quê? Como é que eu consigo não morrer amanhã de manhã? Nós tínhamos na época o contrato da associação, só o contrato da associação dos delegados. Era o único contrato, a adesão que nós tínhamos naquela época. Como a Golden fechou as portas, a gente teve um desespero de migrar essa massa de delegados para uma outra operadora. Ninguém queria. Porque naquela época os contratos de associação eram muito mal vistos. Porque as operadoras entendiam que o mercado era individual, CPF, ou empresarial, ou empregador pagando para o empregado. Não tinha, o plano de entidade é um híbrido, né? Você tarifa como empresa, cobra como empresa, mas da entidade para a operadora é um plano empresarial. Da entidade para o usuário é um plano pessoa física. Então é uma miscelânea nessa história. E depois de muito tempo a gente conseguiu, a Golden quebrou em setembro, em dezembro eu consegui convencer um diretor técnico da Sul América a pegar esse contrato. Na época ele fez, Henrique Berardinelli, ele fez uma aposta comigo. Uma aposta não, ele falou, só começo a te pagar daqui 6 meses. Até lá eu não tenho a menor garantia que essa loucura vai funcionar, então eu não posso pagar nada. Você quer, eu aceito você aqui. Mas você só começa a perceber comissionamento em julho de 98. E assim foi feito. E a vida foi, naquela época, o Bradesco virou meu sócio, porque nota promissória todo mês no Banco Bradesco para pagar as contas. E a vida vai, porque a dificuldade te cria oportunidades. Eu não sei onde que aponta. Aqui. 2001, avançando, nós fomos para a Avenida Paulista. Por que a gente saiu do centro para a Avenida Paulista? Eu não sei. Foi uma intuição. Teve um dia que eu virei e falei, nós estamos muito capenga pelo centro, a gente tem que ter uma visibilidade. Intuição. Foi uma intuição. Nós saímos já não tínhamos mais 36 metros, tínhamos 188 metros quadrados na Marquês de Itu, fomos para 500 metros quadrados na Avenida Paulista. Eu me achei um máximo, né? Naquele ano, parece que Papai do Céu abençoa quem trabalha, né? A sede trouxe a OAB. Quando a gente teve uma reunião com a OAB, ela falou, pô, isso aqui, porque já não era mais uma corretora. E nós inauguramos a Qualicorp no dia 11 de setembro de 2001. Foi uma inauguração bombástica. Acabou o Osama Bin Laden detonou o meu coquetel. Acabou, ninguém foi, porque o pessoal achou que a Terceira Guerra Mundial tinha iniciado. Eu não sei para onde que aponta aqui. 2002, 2003, que eu falei, nós fechamos, na realidade foi 2000, não me lembro. 2003, nós tivemos um pipinão na Associação dos Delegados de Polícia, que era um contrato que eu devo muito, mais uma relação dos que eu devo. Eu tenho uma relação vitalícia com a Associação dos Delegados, porque quando eu comecei a vender, eu não tinha sala, eu vendia na biblioteca, a minha sala era a mesa da biblioteca deles. E me acolheram durante alguns anos. Em agosto de 2013, a gente teve um baita problema com a Associação dos Delegados. Na época, uma longa história, nós perdemos o contrato da associação, que em 2013 não era 100%, mas era 60% da Qualicorp naquele momento. 50%, já é ainda, porque pela associação a gente vendia para qualquer funcionário público, tá?
Em 2003, nós fechamos o contrato com a Associação dos Funcionários. Quando nós perdemos o contrato da Associação dos Delegados, a necessidade faz você ir atrás, nós fechamos com a Associação dos Funcionários Públicos. Em 2003, ao final de 2003, a Qualicorp tinha o dobro de tamanho de agosto. Nós dobramos de tamanho em 4 meses. Em janeiro, a Associação dos Delegados voltou para nós. Então, a necessidade vai te propicia, né? Aí são fotos de eventos de salão de vendas, etc. Em 2004, abrimos o Rio de Janeiro. Fechamos o contrato, Jesus, com o CREA, do Rio de Janeiro. 2005, 2006, a Qualicorp está onde ela está hoje, com o prédio na Alameda Santos, que não é com a Maria Figueiredo. E sempre naquela época a gente fazia uma brincadeira, solta a flecha e vai correr atrás. Porque tinha uma demanda, a gente não tinha noção de mercado, não tinha nada disso, né? Oh, Jesus. Não é culpa minha não, hein? Como é que isso? Põe pra mim. Tem muitos profissionais dormindo no ponto. E se você é servidor público, profissional do comércio, contabilista ou profissional da área de serviços, pela sua entidade de classe, você pode ter os planos de saúde da Sul América ou Unimed Paulistana com vantagens que ninguém mais tem. Não perca mais tempo. Ligue 3016-7002 e confira. Só aqui você tem esse privilégio. Ligue já 3016-7002. Tem uma história por trás desse filme e eu já vou mostrar o do outro. As outras operadoras não queriam, só um minutinho, não queriam deixar os seus logos aparecendo na nossa propaganda. Essa propaganda era 100% paga pela Qualicorp. A Qualicorp nunca teve R$1 de subsídio de nenhuma única operadora. Nunca, até hoje. Então, a gente se paga. Se a gente tem a obrigação de se vender, eu tenho que vender. Não sou vagabundo. Então, a gente sempre trocou qualquer forma de subsídio por poder de barganha de preço. Que a gente entendia que quanto mais preço barato eu tiver, mais eu vou vender. Então, a gente nunca vendeu uma alma para o diabo por conta de qualquer subsídio. Então, nessa época, até hoje, a Qualicorp é a única corretora de seguros ou de plano de saúde, qualquer coisa que tenha, que é anunciante em cadeia nacional de televisão. Só a Qualicorp. E recentemente, nem a operadora tem feito mais anúncios, só a Qualicorp. E naquela época a gente quebrou um baita tabu, porque tudo quanto a gente de propaganda mandava a gente fazer mala direta tal. E eu falei, nós tínhamos mais um desafio, fazer o nome da Qualicorp. Porque até então, todo mundo falava, eu queria comprar um plano da Sul América, queria comprar um plano mas nunca da Qualicorp. A Qualicorp não é uma operadora, então como é que a gente vai conseguir fixar o nome da Qualicorp como um diferencial? E aí também, de uma forma intuitiva, na época eu falei, vamos para televisão, não tem jeito. Ah, mas você vai dar tiro de cães para matar mosquito. Eu falei, não, mas o nome da Qualicorp não é mosquito. Faz parte de construir um nome ao longo dos anos. A gente pagando o anúncio 100%, tinha operadora que não queria o nome dela vinculado com a gente nessa época. Só para dizer, põe isso aqui também, por gentileza. Tem muitos profissionais dormindo no ponto. Se você é dentista, arquiteto, engenheiro, médico ou advogado, pela sua entidade de classe, você pode ter os planos de saúde da Sul América ou Unimed Paulistana com vantagens que ninguém mais tem. Não perca mais tempo. Ligue 3016-7002 e confira. Só aqui você tem esse privilégio. Ligue já 3016-7002. Esse é um anúncio que qualquer marqueteiro reprova. Porque você fala o logo da Qualicorp, o logo das operadoras e o logo da entidade de classe. Quem está vendendo? Que era um desafio nosso. Até hoje isso amenizou, mas era mais um desafio. Então, deixa eu continuar. Ali não falava, porque havia uma dúvida. Em 2008, 2007 aconteceu, o GP em investimento tentou fazer negócio com a gente, com o Bom Cristiano.
no meio da reunião, ele perguntou qual era o EBITDA da Qualicorp. Eu não sabia o que era EBITDA. Passei uma vergonha lascada, viu, Darino? E eu fui atrás. E aí não deu certo. E aí em 2008, você vê como são as coisas, de contar uma fofoca aqui. A AGP, através da Tempo Saúde, vinha negociando comprar a Qualicorp, se associar, comprar, fazer qualquer coisa. Não deu certo. E eles estavam negociando com a GA, com a General Atlantic, que é um fundo americano de private equity, um fundo, daí me ajuda, um fundo de private equity, são bancos, são fundos, né, que investem no negócio. Não são seus sócios, é um banco do bem, porque ele entra no risco com você, etc. e tal, apostando que você vai catapultar a tua empresa e fazer acontecer. E a Tempo estava negociando com a GA e com a Qualicorp. E não deu certo. Não deu certo nem com a GA, nem com a Qualicorp. E aí isso foi final de 2007. Em 2008, foi a primeira vez na minha vida que eu fui fazer uma viagem com a família para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, me telefonam dizendo assim, ó, já que você está aí, tem um fundo americano que é General Atlantic que quer te conhecer, porque o pessoal da Tempo falou de vocês, que já estava comprando. E a gente vai, começa a ter começou numa visita social, foi final de janeiro de 2008, e durou 7, 8 meses a negociação. Em novembro, eu acho que foi em novembro, tá, de 2008, a GA comprou 46% da Qualicorp. Na época, pagando, se não me engano, 157 milhões de dólares por 46%. Lembrando que 2008 foi o ano daquela primeira grande crise mundial que o Lehman Brothers quebrou, blá, blá, blá. Nós fomos o único negócio fechado no Brasil inteiro em novembro de 2008. A gente estava certo que eles iam abrir, como todos os negócios foram abertos naquele ano de incerteza, o sorvete derretendo. Eles renegociaram, o valor era mais, eles iam levar 33% da empresa por 180 milhões de dólares, levaram 46% por 157 milhões de dólares. A maior parte desse dinheiro ficou na empresa, a menor parte veio para mim. Era uma exigência deles para catapultar a empresa e vamos que vamos. Em 2009... outra coisa, o americano apostou no mercado que já se sabia que haveria uma regulação, que tinha uma regulação em curso. Né? Foi muito peito do americano. Poderia vir uma regulamentação contra os planos coletivos por adesão. Então ele bancou junto com a gente, isso é muito bom. Em 2009, em novembro de 2009, portanto um ano depois do americano entrar, a Agência Nacional de Saúde regulamentou esse mercado dos planos de saúde coletivo por adesão. Aquele é um filme que vai passar? Se alguém está lá contando, por favor. Há 10 anos, fazer um plano de saúde era um problema, custava caro e quase não havia opção. Foi aí que a Qualicorp teve uma ideia. Ela reuniu profissionais de uma mesma categoria e passou a vender os melhores planos em condições super vantajosas. Agora as novas regras da ANS comprovam a Qualicorp estava certa. Se você precisa de um plano ou dirige uma entidade de classe, ligue para a Qualicorp. Aí a gente fala de 600 mil clientes, né? Na época. Nessa época as operadoras já se estapeavam para colocar o logo no nosso anúncio. E até hoje eles não pagam. Então a gente escolhe de acordo com a demanda de mercado, tem um interesse comercial por trás, evidentemente, mas a gente não deixa eles subsidiarem porque eu vou perder o poder de barganha. Vamos lá. Deixa eu correr. Criou-se essa figura, este nome chamado administradora de benefícios, é um nome criado pelo órgão regulador, não é que a gente inventou esse nome, tá? É uma empresa que implanta e gerencia um plano de saúde coletivo por adesão para uma categoria profissional. A definição está correta. A gente tem até hoje um problema marqueteiro que é explicar o que é uma administradora de benefícios, mas é uma imposição do órgão regulador, porque eu acho que está certo. Então, vamos passar. Em 2010, aquele fundo americano que aportou 157 milhões de dólares,
vende os seus 46% por 420 milhões de dólares para um outro fundo americano, que é o Carlyle. Então, foi bom. Ele teve lá os seus, acho que 220% de lucro em cima da operação. Bom para o Brasil, bom para a imagem do Brasil, bom para a imagem do setor. O Carlyle, que é o maior fundo de private equity do mundo, um fundo de 150 bilhões, entra com um aporte, coloca, se não me engano, na época, 880 milhões de dólares na companhia. Outra vez, a maior parte disso, fora o que vai para os americanos, fica na companhia. Vamos lá. Em 2011, o Carlyle entrou em setembro de 2010, 9 meses depois, período de nascimento de um bebê, a Qualicorp abre capital. Foi o terceiro negócio mais rápido na história do Carlyle, que é um fundo que tem, você tem ideia, o Hertz, nos Estados Unidos, Dunkin' Donuts, é do Carlyle. No Brasil, a CVC, compraram, acho que a PB Kids, né? Enfim, a ReHap, isto. Com 9 meses adiante, a Quali faz a abertura do seu IPO. Hoje, nós somos a maior administradora de benefícios. A gente não é, enfim, somos a maior porque fomos a pioneira, basicamente. Por que a gente tem, antes de falar disso, né? A gente é muito questionado pelas autoridades, por que só a gente, depois, principalmente que o Carlyle comprou, o Carlyle comprou 70% da companhia. E naquele momento, 100% dos corretores, vendedores, passaram a se tornar, no dia seguinte, administradora de benefícios desde criancinha. E por que isso não proliferou mais? Porque uma administradora de benefícios prevê investimento e prevê pós-venda. E o mercado estava acostumado a lidar com venda. Eu recebi uma dúzia de vezes jornalistas me perguntando se as grandes corretoras multinacionais, se a gente tinha medo deles. A maioria já entrou e já saiu. Por quê? Eles são vendedores, são distribuidores. E a Qualicorp é 93% pós-venda. A Qualicorp se tornou um grande comprador, um RH profissional para os seus grupos de afinidade. Só uma outra coisa, hoje nós temos perto de 400 mil pessoas com médico, assim, com alguma espécie de atendimento médico, acompanhamento domiciliar. Por quê? Me interessa que o custo médico assistencial, sem prejuízo da qualidade, seja mais barato. Porque se a gente ajudar a seguradora a baixar o preço, abaixar o custo, o preço é mais barato. Então tem um ciclo vicioso, ciclo vicioso, um ciclo positivo, virtuoso, né? Hoje a Qualicorp tem 4,3 milhões de usuários. O ano passado nós pagamos 6 bilhões para as operadoras. Repito, não ficou no nosso bolso, infelizmente, foi para o bolso das operadoras. Mas uma empresa que representa 4,3 milhões de usuários e que paga 6 bilhões por ano para as operadoras, tem algum poder de barganha em prol dos seus usuários. E a gente ganha quando o usuário ganha. Mas também a gente não pode deixar que a operadora seja sufocada, né? Temos 1.600 funcionários. Hoje, a Qualicorp, no dia de hoje especificamente, no fechamento de hoje, ela vale 5,6 bi de reais, com 1.500 acionistas distribuídos pelo mundo todo. Recentemente eu consegui trazer o pessoal do fundo 3G para a companhia, que é o pessoal do Jorge Paulo, do Betscope e do Marcel. Para nós foi uma coisa muito boa, não pelo investimento, mas pelo know-how, pelo gerenciamento que eles têm, que a gente acha que a gente precisa crescer mais e mais. O segmento de saúde no Brasil é um segmento que ainda é muito bom, vai acontecer, está aí para ficar. O Brasil é um país maravilhoso.
eu fiz 2 roadshows, nós fizemos, não é 2 IPO, né? O IPO é o ID Initial, né? Mas nós fizemos uma segunda captação em maio do ano passado, foram 2 roadshows. Roadshow, para quem não sabe, nós vamos falar com 188 diferentes investidores em uma semana e meia, e você tem que chegar em vários locais, basicamente da Europa e dos Estados Unidos, e vender a tua empresa, contar a tua história. E você vai contar a tua história para um sujeito que a maioria nunca veio para o Brasil, ele põe o dinheiro dele na sua empresa a fundo perdido, porque se a ação virar pó, o dinheiro dele virou pó. Isso é bom, porque a impressão que a gente teve do Brasil, eu fui nos 2 roadshows, e é muito positivo. Hoje o Brasil é respeitado lá fora. Dá orgulho de ser brasileiro. Alguns fundos que anos atrás jamais atenderiam o Brasil, atendem a gente com tapete vermelho. Tenho mais essa é a nossa última campanha que está no ar. Pode colocar. Não. Pulou. Não tem problema, se quiser. Tá. Vai. Se der errado, porque não era para dar certo. A Qualicorp é a maior administradora de benefícios do Brasil. Só com ela e através da sua entidade de classe, você tem acesso aos planos de saúde que você conhece por até metade do preço. Isso é só uma parte do que ela faz por você. Com a Qualicorp, você pode entrar nos hospitais mais respeitados do país. Mas isso ainda é só uma parte. Você entra em milhares de consultórios dos médicos mais qualificados. Mas isso ainda é só uma parte. Você também pode contar com os laboratórios de exames mais modernos. Tudo por até metade do preço. Ouviu isso? Até metade do preço. Ligue agora para a Qualicorp e descubra como ter acesso à saúde de qualidade para viver melhor. Qualicorp. A saúde de milhões de brasileiros passa por aqui. Que sol, hein? Tem mais 2 slides que eu pedi para incluir, né? Agora, se vocês conseguirem colocar isso. Isso é o valor de hoje, né? Bancos procuram nova Natura, e a essa altura falam da Qualicorp, quer dizer, destaca a Qualicorp e a Natura como 2 grandes cases de investimento que é certo, que aconteceu, que são pujantes, são ideias novas. E tem mais o último, por favor. Não colocaram? Aí. Isso é um gráfico interno que eu recebi minutos antes de chegar. Falei, preciso colocar, né? Vou tentar, eu não sou financeiro, tá? A linha azul, o que importa? A linha azul escura é a valorização do papel Qualicorp desde o lançamento do seu IPO em junho de 2011. Então, assumindo, não dá para ler, são todas as empresas de saúde listadas na Bolsa, assumindo a data do lançamento do nosso papel como base zero, para ter uma comparação, mamão com mamão, abacaxi com abacaxi, né? A Qualicorp é o papel que mais sobe no mercado de saúde hoje. Aquela linha verde de baixo que deu um pulo é a venda da Amil para a United. Houve uma supervalorização, se não me engano, de 32%, foi uma negociação, mas a United está fechando o capital da Amil. Então, essa é a história. Agora, o que vale não é... Ok, se quiser fechar aí, eu agradeço. Esse sou eu. E o que eu acho disso aqui tudo? De tudo no fundo. Que isso, assim, nem é tão grande que não possa se dar mal da noite para o dia, né? É uma história de obstinação. É uma história de guerra, de dificuldades. Quanto maior a dificuldade, quanto maior os obstáculos, mais a gente tem que transpor, e eu fico muito feliz. É uma história de funcionários, de equipe, de muita briga, de muita energia, de muita impaciência, de nunca de resignação, né?
A gente está mudando toda vez. Eu reassumi o comando da companhia dia 16 de novembro por conflitos de gerenciamento, uma parte com os americanos, mas quando não conflito do mal, o interesse do Private Equity, o Carlyle foi embora da Qualicorp em novembro, e não foi embora por quê? Porque ele deu os 880 milhões de dólares, virou 2 bi para eles, né? Então, fantástico. Eu estou apostando, vamos dizer, eu ainda invisto, quer dizer, o meu capital ainda é Qualicorp, né? Não é dinheiro vivo. Por quê? Porque eu acredito na companhia, o exemplo vem de cima para baixo. Eu adoro o que faço, adoro toda e qualquer natureza de obstáculo empresarial. Tem um custo familiar, tem um custo pessoal, não tem jeito, né? Então, mas o que vale dessa história toda não é pela ideia, que a ideia você vai brotando, a sobrevivência, né? A gagueira não me impediu, não me impedirá. O fato de eu não ter faculdade não me impediu, muito pelo contrário, né? Então, não é isso que vai impedir. Quem tem uma ideia, que respeite, que vá atrás. Isso é um país milagroso, né? Com todas as dificuldades que a gente possa ter, daquelas coisas de Brasil, as coisas ruins de Brasil, ainda um baita de um país fantástico, né? Eu acredito, é aqui que eu vivo, é aqui que eu estou, eu acredito nessa companhia, acredito na área de saúde. Todo mundo tem uma ideia boa. Eu acho que o grande diferencial é quem se acomoda, né? Eu, particularmente, estou com 45 anos de idade e eu me julgo velho por um monte de coisa. Por um monte. Eu não sei operar esses telefones, esses smartphones. Não sei. Eu já passei dessa época, né, para a minha idade. Porque o mundo é assim. Ele está girando. Então, vem uma geração nova, pujante. Hoje a gente tem uma baita preocupação na companhia de trazer uma molecada conectada, plugada, cheia de energia para dar para a gente, né? O que eu mais rezo é o dia que, sem brincadeira, que vão pedir para eu deixar de ir. Porque significa que a empresa cresceu, está madura, tem gente nova. Tem gente que um dia vai ter nosso ciclo vai ser ultrapassado, né? Então, é obsessão, é obstinação. Eu acho que se a gente pudesse resumir o que é a Qualicorp, é obstinação. Obstinação pelo resultado, pela entrega, por fazer correto, a despeito da dificuldade. Dificuldade, basta você viver, você tem dificuldade. Não tem jeito, né? Então, eu acho que todo mundo tem dificuldade. E no meu caso, particularmente, enquanto companhia, obstinação. Enquanto pessoal, é uma questão muito pessoal, né? Intuição. Eu respeito demais minhas intuições. E todo mundo tem, né, suas intuições. Então, assim, quando você tiver uma ideia, vai atrás, desce porrada, não tem limite. Tem uma frase minha, né? Eu prefiro errar andando que acertar parado. Então, faz, mete as caras, vai, porque quando você não faz, você já está no zero. Então você não tem o que perder, né? Quando você é muito grande, você tem o que perder. Quando você é pequeno, não tem o que perder, então tem que meter as caras, né? E o que eu comento muito, né? Que exemplo que eu vou dar para os meus filhos, né? Não vou dar, porque o dinheiro vem e vai, né? O exemplo é o seguinte, de você romper barreiras, de você respeitar, de você responder aos seus anseios pessoais, né, de vida, né? Isso vale para para a tua relação pessoal, familiar, com os filhos, com os amigos. Tem que fazer, tem que quebrar barreira. Isso é um baita de um país maravilhoso. Tudo tem jeito, só não tem jeito para preguiça e para ausência de inteligência. Para o resto, tudo vai ter, não sabe? Vamos aprender. Eu não sabia o que era EBITDA em 2007. Eu vim aprender. Em 2011 fizemos um roadshow, em 2012 fiz um roadshow. Hoje a gente conversa com investidor e eles acham que eu entendo. Eu não entendo nada. Eu aprendi a falar aqueles nomes bonitos, feito ventrílogo. Mas entrou. Os caras estão comprando o papel da Qualicorp. É isso, eu não sei. Bom, eu só queria outra vez pedir desculpa eventualmente por qualquer cena aí narcisista que eu tenho um pavor. Estou aberto a qualquer pergunta, por favor, e obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado.
Júnior, obrigado, fantástico. Aí não conhecia detalhes, né, da sua história, muito bacana mesmo. Para a gente não perder tempo direto para as perguntas, o Eduardo, né, comentou que tem um compromisso logo em seguida e tem a primeira pergunta da noite para você. Zé, é um prazer te ouvir, né, nessa 26 anos depois, eu estava fazendo a conta lá de 86, né? O Eduardo reviu agora, eu já não via, tem acho que mais de 10 anos, né, Eduardo? É um pouco menos, acho que a última vez foi quando você estava, acho que 2007, 2008. Na lista de das pessoas que nos ajudam, a gente não pode olhar para trás, né? Eu com 13 anos, por conta também da gagueira, eu fui fazer parte de um movimento de igreja no colégio que eu estudava. E conheci o Eduardo lá. E esse movimento me acatou, não me acatou, me recepcionou. Né? Nós acolheu, né? Você era já acolheu, né? E nós ficamos lá presentes num movimento atuante até meus 19, 20 anos de idade. E aí fui seguir minha vida profissional e parei de lá e revi o Eduardo hoje. E sem contar porque o pessoal ficou um pouco bravo comigo na época, porque eu fui ser escrivão de polícia. Porque não dava só para vender plano. Como eu vendia plano para a associação, eu precisava de salário para viver mais, né? Porque a venda não era tão boa. Então eu fui dos 19 até meus 23 anos de idade, eu era escrivão de polícia, estava plantão ali no 3º distrito, na Aurora com a Rio Branco. Aí o pessoal lá do movimento ficou um pouco bravo comigo, porque é um pessoal mais de esquerda. Então não gostavam de ter um cara da polícia lá junto com eles. E tinha pastoral carcerária. E tinha pastoral carcerária e não era compatível. No movimento de igreja e pastoral carcerária, um escrivão de polícia junto. Então eu educadamente me retirei naquela época. Mas, Zé, eu queria te deixar uma pergunta que é mais ou menos relacionada a esse período, né? Ver que mudar as coisas no Brasil não são tão fáceis e muito do que a gente discutia lá na juventude era como mudar o mundo, né? Como tornar a vida das pessoas individualmente melhores. E ver que você, na Qualicorp, vem fazendo isso para milhões de pessoas é muito bacana, né? Como uma coisa que a gente nunca imaginava, né? Há 20 e tantos anos atrás. E eu queria saber de você, eu acho que essa é uma mensagem também bacana para quem está começando. Eu tenho, infelizmente, que sair, que tem uma nova geração chegando em casa com 3 meses, que eu te falei também, que é o quanto daquele espírito de transformar o mundo, acolher as pessoas, os diferentes, os que estão à margem, de alguma forma, né? Desse processo, o quanto disso entrou no DNA da Qualicorp nessa tua motivação, porque esse entusiasmo, que é uma coisa que vem de dentro, que vem também muito, entusiasmo é Deus presente, tem um significado bacana na palavra entusiasmo, e ver esse teu processo de superação é muito bacana. Então eu queria saber o quanto, e aí cresceu, né, um super sucesso, como você falou da história do pão de queijo quente, né? Quanto desse pão de queijo tem esse DNA de uma coisa intrínseca que você trouxe para dentro da Qualicorp? Eu nem tinha pensado nisso, Eduardo. Obrigado. Há 2 semanas atrás a gente fez um encontro da companhia toda, das lideranças, evidentemente, muito bem lembrado. Vocês podem não acreditar, porque hoje vê uma empresa desse tamanho, etc. E eu comentei com eles, nós vendemos a minha vida toda. Tenho lucro, então é um país capitalista, né? Eu vendo saúde, eu vendo uma solução de saúde. 4 milhões de pessoas têm acesso a um plano de saúde hoje pela Qualicorp. É bom. Eu não vendo entorpecente. Eu não vendo uma coisa que vicia. Eu não vendo, sem prejuízo da moral, jogo ou qualquer outra situação. Há uma discussão conceitual, filosófica, né? Se é lícito, se é errado, se é correto ou não ganhar dinheiro com a saúde. Essa é uma discussão que vai durar anos e não tem solução. Eu sou um pouco mais pragmático. A gente vende saúde. Cada um que compra um plano, do meu jeito, do nosso jeito, a gente está fazendo mais bem do que mal, né? É joia. Quando alguém que não tem plano de saúde compra um plano de saúde, é bom. Show. Principalmente porque eu vivi na minha pele, no início da minha vida profissional, dezenas, eu não conseguiria elencar de casos, como eu vendia, eu cobrava, eu tinha que fazer o atendimento, não sei o quê, dezenas de casos, muitos se tornaram amigos, outros já até faleceram, de pessoas que cansavam de mandar presente, alguma lembrança, etc.,
porque assim, obrigado que você vendeu, não fosse o plano de saúde que você me vendeu, eu hoje não conseguiria pagar o câncer que a gente descobriu, coisa que vale. Há uma discussão se isso é hipócrita ou não. No fundo é o seguinte, eu vendo saúde. A gente não está vendendo um produto do mal. A gente leva saúde para as pessoas. A discussão, acho que se ganhar dinheiro ou não, é se o preço é justo, se a cadeia é justa ou não. É uma outra discussão que acho que transcende, inclusive, a minha capacidade. Mas, no fundo, Edu, eu tenho a percepção que, do nosso jeito, a gente mudou um pouco a história de 4 milhões de brasileiros. Né? Poderia ser melhor? Tudo pode ser melhor. Né? O ser humano eternamente insatisfeito. Mas eu acho que são pessoas... amanhã de manhã, se Deus quiser, mais pessoas vão comprar o nosso produto. Significa que tem um bom approach no mercado. E ninguém segura o usuário tanto tempo se você não entregar para ele. Sobre inúmeros aspectos, a Qualicorp é uma pedra no sapato das operadoras. Quando a gente tem... Aí é uma questão muito minha, pessoal. O ministro Massami presenciou alguns casos de atendimento que nós tivemos do judiciário como amigo. Cansei de brigar com as operadoras, de brigar mesmo, de ir para pancadaria por um atendimento que a operadora não liberou e que tinha que ter liberado. Então, a gente não está lá só para ganhar dinheiro. O usuário, hoje, é difícil você criar um processo para atender 4 milhões de usuários. Não é simples, né? Mas a gente tem um compromisso de defender o usuário. E a gente não entra no mérito defender contra a operadora, é defender um direito dele. Só quem teve um filho doente, só quem teve uma doença sabe o que é você, no momento de aflição, ficar desassistido. Então, a gente entende que nós levamos uma forma de atendimento. Se ela poderia ser melhor ou poderia ser pior, mas transcende já a Qualicorp. A gente não muda o sistema. Mas acho que a gente vende um bem. E um pouco disso, sem dúvida alguma, vem de uma formação até religiosa que a gente teve tantos anos. Né? Fazer o bem faz bem. Então, se puder ganhar dinheiro com uma causa boa, que bom. Né? É isso. Obrigado, Edu. Legal, Zé. Obrigado. Boa noite, Silvio. Obrigado pelo convite, poder desfrutar do meu amigo. Obrigado você, Edu. A gente não via. Obrigado, ministro. Até logo. Boa noite. O Eduardo que toca toda a parte de biotecnologia aqui. Saúde, viu, Zé? É isso aí. Está indo para a biotech, tem bastante coisa para a gente fazer. Obrigado, Eduardo. Queria agradecer também a presença da Lúcia Dalmas, vice-prefeita de São Caetano do Sul. Nós estávamos antes da reunião aqui conversando, né? E está compondo a gente. Obrigado pela presença, viu? Obrigado. Quem tiver pergunta, gente, só levantar a mão. Nós temos aqui, a Cláudia tem a primeira pergunta. Aí tem microfone, é só apertar aí, Cláudia. Boa noite. Boa noite aos presentes, boa noite a toda a mesa. Meu nome é Cláudia Rafael, represento a CUFA, Central Única das Favelas, que é uma entidade atuante em todo o país. E a minha pergunta tem a ver com o mercado dos microempreendedores individuais, né, os MEIs, que crescem a cada dia. Hoje, juntos, já representam mais de 1,5 milhão de empreendedores e que têm sido os protagonistas desse aquecimento do consumo, né, que tem sido tratado como um momento de ascensão das classes populares. E a minha pergunta é se já se pensou, ou se é um absurdo se pensar em alguma modalidade para atender esses microempreendedores individuais, uma vez que até aqui a Qualicorp vem se relacionando com entidades de classe. Mas esse momento econômico tem aí novos protagonistas. E como é que você vê a possibilidade de pensar, né, em algo específico para esses mais de 1,5 milhão de empreendedores individuais? Belíssima pergunta. A legislação, como qualquer legislação, o primeiro momento dela vem organizar o que inexistia. Então, nunca a primeira volta da regulação ela é perfeita. Você tem que criar um marco regulatório, não tem jeito, né? E depois você vai criando os aperfeiçoamentos. Não tem a menor dúvida dessa importância. E hoje há uma demanda nossa, institucional, frente ao órgão regulador, que é não necessariamente ampliar, mas aperfeiçoar ou refinar a legislação. Porque
que hoje a legislação ela amarrou a entidades profissionais. Só que nem todo mundo, eu fui sacoleiro. Você tem um universo X de pessoas que são sacoleiros. Não estou dizendo se é certo ou se é errado. Você tem pessoas que dignamente trabalham e carregam esse Brasil nas costas, né? Então, a legislação do jeito que está, que é muito, é muito boa em relação ao que não tinha antes, carece de ser melhorada e aperfeiçoada. É uma demanda. Não tem a menor que tem fundamento e é uma demanda. Não só no caso dos, mas tem um Brasil que faz e acontece que não necessariamente está no emprego formal. Em plano de saúde, o que mais movimenta o plano de saúde no Brasil ainda é o emprego formal. Ou seja, quanto maior o emprego formal no Brasil, maior o tamanho da saúde suplementar. O que vale dizer, o crescimento da saúde suplementar no Brasil está diretamente ligado à criação de empregos formais, de esse trabalho. É o Brasil crescendo, o Brasil acontecendo. Então, mas é uma demanda para o mercado não formal e a gente, que é o mercado que nós... A Qualicorp tem milhares de empresas que são clientes da Qualicorp, que nós demos uma assessoria. Mas o foco da Qualicorp são as pessoas que, através de um grupo de afinidade, tendo ou não um emprego formal, adquire produtos de plano de saúde. Então, é uma demanda, sim, muito bem colocada. Raul Cutete. Júnior, eu vim aqui por dois motivos. Primeiro, porque eu sou da Fiesp, sou do Conselho de Responsabilidade Social. Segundo, porque eu falei para o Paulo Scaff que a melhor coisa que ele fez na gestão dele aqui foi criar esse grupo dos jovens empreendedores que estão treinando para um dia serem os nossos grandes líderes. E esses são os meus pontos formais. Os informais. Primeiro porque eu queria te ver, que estava com saudades de você, que você não, na vida tão atribulada que nem responde telefone para os amigos, que eu entendo. Família e amigo é o que fica para trás. E porque eu achava que você ia dar um exemplo de história de vida muito bonito para essa turma nova e deu. A começar por um ponto que é o da resiliência. Esse grupo já recebeu uma outra pessoa. A gagueira que você brinca com ela, hoje você brinca, mas ela te machucou lá atrás, de alguma forma. Né? Da mesma maneira que esse grupo recebeu o João Carlos Martins, que é outro que passou por um processo onde a natureza, por qualquer motivo, deu uma machucada e a pessoa daquilo fez uma arma, um porta-bandeiras para o seu crescimento interior, mais do que qualquer outra coisa. Né? Então, toda pessoa que passa por esse processo merece admiração. Obrigado. Você mostrou para eles algumas coisas importantes, que você associou criatividade com empreendedorismo. Você juntou intuição com vivência, e a vivência, no fundo, que traz é o conhecimento trabalhado, né? E as duas coisas se retroalimentam. É verdade. A intuição ajuda o conhecimento melhora a intuição. Em cima disso, uma visão, em cima da visão, uma estrutura organizacional que permitiu com que houvesse o crescimento, mas sempre às custas de, como você bem colocou, uma enorme dedicação. Por que eu estou fazendo esse apanhado? Porque chega uma certa fase da vida, ninguém dá os passos melhores, não os maiores, os melhores, se não passar por todo esse processo. Essa é a história de todo mundo que fez alguma coisa bem feita na vida. Eu queria salientar para os novos que vocês têm que guardar esse tipo de exemplo, porque é uma coisa que vocês deverão se lembrar daqui 5 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Ajuda a gente a se nortear no que é da vida e no que é a percepção de sucesso. Isso não é que percepção de sucesso interior, às vezes é muito mais forte que a do sucesso exterior, financeiro, o que for, e você até
falou isso sutilmente para você, e eu sei que é isso, né? Então, eu queria, basicamente, fazer esses comentários. Perguntas tenho várias, né? Porque uma, que você pegou um foco, entidade de classe, mas a gente vê o sistema em ebulição. As empresas que têm, que substituíram os planos individuais, elas sofrem com planos de saúde que, volta e meia, negam, muitas vezes de forma justificada, muitas vezes a pessoa está forçando a barra, o médico está fajutando a indicação, mas muitas vezes as operadoras não estão dando aquilo que deveriam estar dando, né? O seu modelo é um modelo que tem um lado atraente, que é fazer com que as coisas aconteçam na ponta. Então, aí a pergunta, chega uma hora, as entidades de classe começam a secar em número. Então, para onde você se imagina caminhando para daqui 5, 10 anos? Caindo nas empresas, formando grupos que incluem os antigos individuais, e agora são aglomerados de pessoas definidas por um valor de plano, por exemplo, ou cresce para o exterior com esse modelo. Como é que você está se enxergando daqui 5, 10 anos? Hoje o Brasil tem 49 milhões, aproximadamente, então, 49 ponto alguma coisa, de brasileiros na saúde suplementar. E tem-se, do outro lado, um número, se não me engano, são 147 milhões de brasileiros no sistema SUS, que é um dos melhores sistemas públicos do mundo. Particularmente, eu acredito que o Brasil tem uma vantagem de conseguir coexistir ambos sistemas. Nos Estados Unidos é preponderantemente o privado, tem uma crise, mas a crise ela é menor. Lá é o inverso, lá são 75% da população tem um plano privado e 25% tem alguma natureza de problema. Mas eu acredito que o número 49 são basicamente a resposta ela vem do crescimento, não tem jeito. Dentro dos 49, uma requalificação. Ou seja, vai haver muita troca de cadeira dentro dos 49 milhões de brasileiros e, evidentemente, que há um senso de oportunidade do nosso lado de tentar concentrar o máximo que a gente conseguir dentro da nossa limitação, todos somos limitados, a essa mudança, troca de cadeiras. Ou seja, quem tem um plano A, individual ou não, e não está tão satisfeito, que ele venha por um plano B, pela Qualicorp, melhor. Haverá, repito, uma mudança, sempre houve, né? Uma mudança de troca de cadeiras dentro dos 49 milhões de brasileiros. Esse é um espaço natural de crescimento. E acho que há um outro espaço natural de crescimento, é quando os 49 se tornarem 50, 51, 52 e assim sucessivamente. Jamais vai virar 200 milhões, isso não existe. Jamais o sistema privado poderá sobrepor-se ao SUS, isso não existe, no meu modo de ver pessoal. Mas eu acho que há um campo de crescimento natural, que obviamente também está ligado ao crescimento da economia, do PIB per capita, etc, etc, etc. Tem a ver um pouco com a formalização da economia. A Qualicorp já atua nas empresas, o próprio Hospital Sírio-Libanês é um cliente da Qualicorp, ele tem plano de saúde, quem gerencia para ele é a Qualicorp. Até me fez só um parênteses, me fez lembrar aqui, né? A Qualicorp tem uma loja de atendimento dentro do Sírio-Libanês. Por que não vamos ter uma loja se eu não sou uma operadora? Porque os clientes da Qualicorp, quando vão no Sírio, a gente quer atender de uma forma diferenciada. A gente quer tratar, a gente quer buscar uma solução para o usuário. Não necessariamente a mais barata para a operadora, mas necessariamente a melhor solução para o usuário. Então, não é uma propaganda, mas é um fato que diferencia. Como é que você fala, quando eu falei lá atrás de uma corretora que não consegue virar uma administradora? Porque o cara nunca vai entender que ele tem que ter uma loja de atendimento a público dentro de um hospital. Não é cabível, né? A Qualicorp é uma prestadora de serviço. Então, Raul, eu acho que, respondendo a sua pergunta, a mudança de cadeira dentro dos 49 milhões de brasileiros e o crescimento. Tem que haver um crescimento. Veja, o mercado está crescendo. Em 2000, com a criação da Agência Nacional de Saúde, se não me engano, o mercado tinha aí 33 milhões, 35, 33
milhões. A gente já fala em 33, mas há uma estimativa de 35, porque não tinha um levantamento acurado até aquela época. Hoje são 49 milhões de brasileiros, fora os planos odontológicos. Só que o crescimento do PIB per capita foi maior. Então, tem mais gente que poderia ter um plano de saúde privado e não tem, né? O que poderia ou que deveria ter, sem prejuízo do SUS. Então, eu acho que haverá um crescimento. Eu acho que esse crescimento que sai dos 49 e vai para X, ele deveria ser mais programado. O setor também não é tão... O setor de saúde no Brasil é um setor novo. A lei dos planos de saúde é uma lei de 98. A ANS foi criada em 2000. Nós estamos falando de uma criança de 13 anos de idade, né? O sistema americano, sucesso ou não, tem quase 60 anos. Então, é um mercado que está em crescimento, o próprio órgão regulador está aprendendo, nós todos estamos aprendendo. Então, eu acho que esse crescimento terá de ser mais programado entre o órgão público, entre o regulador e as empresas privadas. O Brasil tem aí aproximadamente, Raul, eu estou errando por unidades, tá? Perto de 1.000 operadoras privadas de planos de saúde. Eu sei que os operadores não gostam muito de escutar isso, mas é minha opinião pessoal, não Qualicorp. Você não tem 1.000 bancos, não tem 1.000 montadoras de automóveis, você não tem 1.000 cartão de crédito, ou 1.000 operadoras de telefone celular. Nada num mercado desse tamanho regular tem 1.000. Você não tem 1.000 mineradoras, 1.000 energias elétricas. Então, é um meio sem senso. Você tem 1.000 operadoras. E não todas as operadoras conseguem honrar todas as obrigações, porque a lei no Brasil é muito boa, né? Você sabe muito mais do que eu nesse assunto. Você sai fora do Brasil, não é tão simples a coisa não. Não é tão simples. Eu tive um problema de saúde um pouco mais complicado em 2009, fui no Sírio. Fui bem tratado, etc. Depois fui no Monte Sinai, em Nova York. Na época o nosso sócio do DIE insistiu que eu fosse. Eu fui e depois de um longo check-up em Nova York, recebi o seguinte diagnóstico: o senhor foi maravilhoso e corretamente tratado em São Paulo. Continue lá. Ponto. Medicina no Brasil é muito boa, obrigado. Só que ela é cara, né? Como é cara nos Estados Unidos. Como é cara. Então, há uma falsa ideia que a área de saúde no Brasil privada não funciona. Eu não estou com o número preciso na minha cabeça, nem vim preparado para isso, mas se não me engano, em 2011, o sistema privado fez 264 milhões de consultas médicas, 7,3 milhões de cirurgias, 68 milhões de exames médicos. Foi feito pelo sistema privado de saúde no Brasil. O sistema privado, ele tem defeitos. Por exemplo, alguns dos defeitos que ele tem nem é culpa dele. Falta leito hospitalar no Brasil, falta médico no Brasil, falta hospital no Brasil. Agora, isso é uma coisa que é fruto do crescimento, né, etc. Então, eu acho que parte dos os 49 vai ter que crescer, não tem jeito. Para quanto ele vai, eu não sei. Porque ele está crescendo, né? Agora, eu acho que teria que ser um crescimento mais ordenado, de mãos dadas com o poder público, com as empresas, para ser uma coisa estruturada. Os mais novos aqui, os jovens que tem aqui, não pegaram nessa época, mas há 20 anos atrás, um telefone, nós tínhamos um escritório na Rua do Arocho, no centro, antes da Praia da República, e a gente se esperava 3 anos para instalar uma linha de telefone fixa no teu escritório. 3 anos. Se colocava a linha telefônica, eram ações da Telesp, na época que se declarava no imposto de renda. Hoje o Brasil tem aí, se não me engano, próximo a caminho de 300 milhões de celulares, né? Então, todas as áreas, você vê que está crescendo, está pujante. A saúde não será diferente. Ou alguém imaginar que o Brasil vai passar por um processo de estatização da saúde, também acho que seria ingenuidade. Existe um movimento para frente. Tem que ser regulado, óbvio que tem, evidentemente que tem. É uma concessão do Estado de explorar este segmento. Mas então a gente cresce para dentro dos 49 e vamos tentar crescer para cima dos 49.
E isso também eu não tenho que fazer. Se eu for para casa, eu apanho com pó de macarrão em casa. Então, não tenho que fazer, tenho que trabalhar. Próxima pergunta. Por favor. Boa noite a todos, aos membros da mesa, aos demais participantes. Meu nome é Paulo Mendes, representando a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Júnior, em relação ao círculo virtuoso citado por você, na relação com os investidores externos, eu gostaria que você citasse a maior dificuldade enfrentada em relação à questão organizacional da Qualicorp com a entrada desses investidores, em relação à questão de empreendedorismo, se você aprendeu algo com esses investidores externos. Aprendi muito. Meu Deus do céu. Né? É bom conversar com gente chata, capaz. Porque o cara te critica. Né? É bom, quem te adula não te ajuda nada. Nossa, então vamos lá. Do ponto de vista de relacionamento com investidores, fazer uma pergunta, eu vou tentar conciliar numa única resposta. A relação com o investidor é uma relação diferente. Quando era um único fundo, você conversa lá com o meu americano, todo dia entra, são 2, 3, 4 americanos e, no caso, eram os representantes tanto da DIE como do Carlyle. No DIE eram 2 americanos que eu tinha que me relacionar e eles eram minoritários. No caso da Carlyle, eu passei a ser funcionário, praticamente, um sócio minoritário, e tinham 4 americanos que se relacionavam, mas de uma forma mais dura do que o anterior. Mas é mais fácil, né? Você acaba, no fim do dia, o brasileiro é muito criativo, né? E aí, você já bate nas costas, e aí, prode, tudo certo, fica mais fácil. Quando você passa por um IPO, a coisa muda completamente de figura. Porque tem gente que é do mundo inteiro, da Ásia. No nosso IPO, praticamente 90% no IPO que comprou a Qualicorp eram investidores estrangeiros. Na maioria do roadshow que nunca vieram para o Brasil. Muda o figurino. Porque eles perguntam, enxuriçam, questionam, querem explicação o dia inteiro. É uma molecada que, pelo amor de Deus, deixa a gente com... Porque o cara ele vai dissecando a empresa. Você conta uma mentira hoje, amanhã, no terceiro dia ele te pega na mentira que você não entregou. Então, muda o nível de relacionamento. Evidentemente que eu participo de algumas reuniões, porque, veja, eu ganho para fazer a empresa crescer, não ganho para ficar dando satisfação o tempo todo, não tenho para fazer as duas coisas, né? Então, tem um diretor financeiro, tenho mais uma área de relacionamento com investidores, mas não é fácil. Mas é bom, porque eles questionam, e tem, eu não vou me lembrar aqui, mas tem determinados questionamentos que esses investidores mundiais, a gente acaba concentrando, porque é mais dos Estados Unidos, né? É gente muito competente. Eles fazem determinadas perguntas que me fazem refletir, dá a impressão que eu falei, esse cara está com escuta telefônica na minha empresa, porque, meu Deus do céu, como é que esse cara sabe isso? Não é que ele já vivenciou isso 500 vezes em 1000 empresas. E a gente acha que nós somos espertos, né? Não é questão de ser esperto, ser inteligente ou não. Tem um mundo globalizado. Então, é muito bom, você cresce demais, mas pergunta o dia inteiro. Eu tenho dó. A Natália, que veio do Credit Suisse, é a nossa que mexe com relação com investidores, e o Wilson, que é o nosso diretor financeiro. Não é fácil. Perguntam mesmo. É um processo de interrogatório, vem com uma página. E parte do que eles estão perguntando faz a gente refletir a empresa para dentro. Fantástico. Então a gente só cresce com isso. Agora, evidentemente que o investidor, o lado ruim, né, veja, tudo tem um preço, né? A vida são escolhas. Eles querem, no fim do dia, rentabilidade, o tal do EBITDA, meu Jesus Cristo Redentor, e margem de crescimento, né? Hoje, o que eles mais enxuriçam, com toda razão, é o quanto vai crescer, margem de EBITDA e fixação do cliente, retenção do cliente. A gente perde muito cliente, porque é normal, terminar de implência. Então, fomenta, discute. E é o seguinte, você vai lá e conta uma história. Quando da próxima, ele vem com tudo que você já contou. Então, não dá para você enrolar. Porque uma hora ele fala, se ele desacreditar, ele liquida o papel dele. Se ele liquidar muito rápido, cai o valor da atuação. Né? E outra coisa,
O perfil do investidor qualifica a tua empresa. Você tem investidores que são gente muito qualificada, muito séria. Para ele pegar o rico dinheirinho dele e enfiar na tua empresa, é porque ele estudou você 1 ano. Então, para nós também interessa qualificar o investidor que está apostando dinheiro na Qualicorp. Para você qualificar, não tem jeito, você tem que entregar. Então, é uma relação que se aprende todo santo dia. Todo santo dia. Mas é uma molecadinha, num bom sentido, né? Está muito conectada. Muito conectada. É isso. Pessoal, são 9 horas já, né? Normalmente é o nosso horário de término. Queria saber se tem mais alguma pergunta. Ministro, uma pergunta? Senhor presidente, eu não tenho pergunta. Eu só quero dizer o seguinte, da minha imensa satisfação de reencontrar este jovem empresário, que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Travei conhecimento com Siripielli, carinhosamente conhecido por Júnior, em razão exatamente de problema de saúde, num plano que a Qualicorp tinha acabado de administrar, que era o plano da Apamages. E, naquela ocasião, já são fazendo mais de 10 anos, a diferença de idade persiste. O Júnior tem a mesma idade de meu filho. E hoje eu estou aqui na condição de ministro aposentado compulsoriamente do Superior Tribunal de Justiça pela idade. Então, estou com mais de 70 anos. Mas, também como o Dr. Raul Coutart, esse baluarte da medicina, eu estou fazendo parte da Fiesp. Faço parte do Conselho de Altos Estudos Jurídicos e Legislativos da Fiesp e membro árbitro da Câmara Arbitral. Mas quando eu recebi a comunicação de que Siripielli viria fazer esse encontro, e principalmente com os jovens, eu tinha um compromisso hoje à noite. Cancelei o compromisso para vir aqui, porque é uma oportunidade ímpar ouvir uma liderança jovem falando para jovens. Tenho filhos da idade dele, filha também, e tenho netos, que são o grande legado nosso e do Tesouro. E ainda ontem, quem teve a oportunidade de ler o Estado de São Paulo, deve ter visto lá naquele caderno de informática, que um jovem de 16 anos, com 15 anos, um jovem cientista, descobriu um método de detecção do câncer do pâncreas, pelos avanços da tecnologia, coisa que a ciência ainda não tinha chegado lá. E o custo de detecção deste câncer é de 0,3 centavos de dólar. Está fazendo uma revolução. Ou seja, é um mundo novo, é aquele admirável mundo novo de Huxley, que se falava isso há muitos anos atrás. Ouvi hoje, embevecido, e muito orgulhoso, a palavra deste extraordinário ser humano que é o Júnior, que se compraz, se satisfaz em proporcionar saúde. Ser administrador de benefícios, ou distribuidor de benefícios, num regime que a iniciativa privada tem sido contestada equivocadamente, e fazer com que uma empresa deste nível, começando lá dos primórdios, para furar o sapato e vender o plano de saúde, com a dificuldade fisiológica dele, é um exemplo que todos nós temos que seguir. Eu ainda tenho esperança, eu ainda sou jovem. Eu sou jovem porque eu me maravilho, eu fico deslumbrado. O mesmo deslumbramento que eu tinha quando tinha 15 anos, tenho agora com mais de 70. Me alegro muito quando eu vejo um sorriso de uma criança. Um par de namorados se abraçando. Jovens como vocês todos aqui estão hoje, ouvindo com interesse, porque o mundo pertence ao jovem.
eu confio plenamente na capacidade de meus netos. Meus filhos me dão muito orgulho. Todos também fizeram as universidades. De tudo que o Júnior disse em obstinação, o que eu diria é o seguinte: há um velho ditado que diz: é preciso ter inspiração, boas ideias, ter a ideia. Aqui foi projetada a lâmpada, a pequenina ideia, a ideia. Mas sempre se diz, inspiração deve conjugar com transpiração. Ter boas ideias, mas não sair a campo, é não fazer nada. De boas ideias ou de boas intenções, tem um lugar lá que todo mundo fala que está cheio. Quando eu estudava na Faculdade de Direito, nós tínhamos que fazer uma visita às penitenciárias, ao Carandiru, e jovem como vocês, ouvíamos a história dos presos. Pelas histórias dos presos, não tinha que ter ninguém preso. Estava todo mundo injustiçado. E interessante que quase que acreditávamos naquilo. Não é verdade? Então, meu querido amigo Júnior, você deu uma lição de vida, uma lição de otimismo, de confiar no nosso país. Nós temos tudo para ser aquele paraíso que sempre sonhamos. Já no distante tempo que prestei o vestibular na São Francisco, o tema da redação naquele ano foi interessante. Um tema foi: por que confio no Brasil? Eu tinha 20 anos. E era o tema para entrar no vestibular. Então, contei da minha expectativa, jovem, otimista. Teve um colega que ele diz assim: mas que tema mais cretino? Eu não confio no Brasil. Não confio no Brasil, então o que você está fazendo aqui? Saiu o resultado vestibular. Ele não passou. Quer dizer, como é que nós podemos dizer que nós não confiamos na pátria que nos abriga? Então, deixei o Superior Tribunal de Justiça por força de um dispositivo constitucional. Estou deprimido? Ao contrário. Estou felicíssimo. Felicíssimo porque conheci o Dr. Raul Cutart, também em circunstâncias decorrentes de uma operação cirúrgica lá no Sírio-Libanês. A minha filha teve um problema e tivemos a felicidade de ter o Dr. Raul Cutart, que eu já o conhecia há muito tempo pelo renome dele. E fiquei com a minha filha no quarto, nos 2 ou 3 dias que ela ficou internada. Tomava café de manhã lá no lobby, às 6h30, porque velho acorda cedo, e encontrava Raul Cutart. Falei: pô, doutor Raul. Ele: pois é, então. Descia por volta de 12h e pouco para almoçar, estava o doutor Raul Cutart. Ia lá tomar um lanche lá pelas 5 e pouco da tarde, estava o doutor Raul Cutart. E o doutor Raul Cutart passava às 11 horas da noite para ver a filha. Eu falei: mas que hora que você está dormindo, Raul? Ele falou: não, é que eu estou aí e tal. E participando da parte social aqui do Conjur, do Conselho Jurídico, um homem do seu tempo, que fez da medicina também um ideal de vida. Então, eu quero dizer da minha imensa satisfação de ter vindo aqui hoje. A ideia foi do Paulo Scaff de criar esse comitê de jovens empreendedores. Desejar a vocês tudo, mas tudo que vocês têm direito. Eu tenho como filosofia um pensamento: o que é que eu desejo da minha vida? O que é que eu quero? Eu quero ser feliz. Mas se eu quero ser feliz, eu não posso conceber que o meu semelhante, o meu próximo, também não tenha esse mesmo anseio. Então, pode parecer uma música de bossa nova: é impossível ser feliz sozinho. Então, o Júnior falou bem. Determinação, vontade, inspiração e transpiração. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Obrigado pela sua... agradecer
Acho que um pouco menos, vamos cortar pela metade os elogios, mas obrigado. Eu conheci o ministro Massami, ele não era ministro, muitos anos antes, em uma demanda de um atendimento. Como conheço dezenas de médicos, dentistas, etc, etc, etc. Então, eu me envolvo tanto quanto possível diretamente nos atendimentos. Por quê? Porque eu sou pai, sou marido, sou filho, né? A gente não quer que ninguém... Se um usuário nosso é bem servido, ele vai falar bem da gente para dela. Então, conheci a vida que eu conheci o ministro Massami como juiz, não tinha a menor noção que um dia ele ia virar ministro do STJ, nos tornamos grandes amigos, mas é isso, fazer o bem faz bem, né? Uma ideia positiva. E ninguém é nada mais, ninguém é nem um ticozinho melhor do que ninguém. O tamanho do cérebro é igual, a fisiologia é a mesma. Uns vêm com estatura baixa e com gagueira, sai torto. Mas na essência é a mesma coisa. Então a dificuldade ou a solução está aqui dentro. A gente faz o nosso destino, né? Nós tivemos um presidente na companhia que depois, anos depois, foi trabalhar na ANS, que é o Maurício Sesquim. Aprendi muito com o Maurício. E ele foi o primeiro presidente profissional da companhia. E ele falava assim: quando você não traça o seu destino, alguém o traçará por você, não necessariamente o melhor. Então, quem está no comando do manche da tua vida? Então, a gente tem que trilhar o que a gente quer, ir atrás, obstinação, tem dificuldade, tem tudo, mas tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta. A solução ou o problema está dentro da gente, né? E dentro, claro, vivendo numa sociedade. Mas obrigado, ministro, mais uma vez. Pessoal, a gente vai abrir mais 5 minutos aqui para a última pergunta. Quem tem... Está espreguiçando ou é uma pergunta? Estou brincando. Por favor, última pergunta. Senhor ministro, senhor Júnior, demais senhoras e senhores presentes, boa noite. Me chamo Lucas Biasi, eu estudo na Universidade Federal de São Paulo. E ano passado caí de paraquedas no ramo de saúde também, trabalhando com seguros. E sou baixinho também, igual o senhor, então estou me identificando bastante com essa história. Espero chegar no mesmo final, no final não, mas chegar até onde o senhor chegou. Minha pergunta é em relação à liderança, né? Hoje, né, depois da gente conhecer toda a história do senhor, hoje o senhor lidera mais de 1000 pessoas. Então, como lidar com tanta gente, como liderar tanta gente, sendo respeitado e admirado por todos eles? Não necessariamente admirado. Sobretudo pela concorrência. Mas lidar com o ser humano não é fácil, né? A gente erra, nós somos ser humano, né? Não é fácil. A gente é muito erro, tentativa e acerto, mas assim, quanto mais a gente se despedir de vaidade, mais a gente se posta numa posição de aprender. Então, eu vou resumir. Em novembro do ano passado, não, há um ano atrás, um pouquinho mais, o professor Falcone, Vicente Falcone, veio... eu pessoalmente me empenhei na época em contratar a consultoria dele. A empresa foi refratária, porque não queria. O ser humano não gosta de mudança, nem para melhor. Porque o status quo é muito mais confortávelzinho, é mais gostoso, né? Você está lá, deitadão no sofá, vendo televisão, você pede para a esposa: pô, me dá aquele copo lá. É normal, é do ser humano isso, né? Ninguém acorda 6 horas da manhã para dizer: pô, que legal fazer ginástica. Você acorda raspando, né? Que desgraça pelada. Então, não é fácil você tirar da inércia, do parado, do status quo. E eu sou uma alma inquieta por definição. O mundo é vivo, ele é dinâmico, tem que acontecer. E tem que acontecer com o pessoal mais novo. Eu fui mais novo um dia e tive uma ideia. Hoje eu já estou ficando velho, em relação a essa molecadinha de 20 anos de idade que está aí, a partir de 20 anos. Então, eu sempre fui buscar eu não tenho resposta para a tua pergunta. Eu tenho caminhos que você vai trilhar para construir essa liderança. Você não compra pronto. Não tem um manual de instruções. Você tem que nem criar filho.
Não vem com manual. Cada situação é uma situação. Nesse processo de aprendizado, por exemplo, eu citei aqui a figura do Maurício. Eu conheci o Maurício Sesquim 6 meses antes dele virar presidente da companhia. Não era amigo do Maurício. Eu tinha melhores referências dele. Por que na época eu fui bater na pessoa do Maurício? Porque era alguém competente, tinha sido da Medial, era o diretor-geral do Sírio-Libanês. Estou usando o Maurício como um exemplo. Eu achei que eu tinha a aprender com ele. Depois, recentemente, com o Heráclito, tinha uma baita experiência fantástica na Bradesco. E dessa volta para dizer, no professor Falcone, e através do professor Falcone, eu tive contato com o pessoal do 3G, em especial a figura do Beto Sucupira, e cultura. Cultura. Qual é a cultura que você vai pôr na tua empresa? Então, se eu pudesse responder, é que eu estou com essa... Pode ser que, revisitando essa resposta, essa pergunta, daqui a um ano a gente modifique, readeque, né? Mas hoje o desafio, e a parte do caminho para essa resposta é cultura. No caso de uma companhia que tem uma responsabilidade com investidores, tem 1.600 funcionários diretos, fora a cadeia de vendas, etc., fora os clientes, e assim vai. Qual é a cultura que a gente vai impregnar, impor, criar na companhia? Porque senão também vira empresa de um dono. E empresa de um dono, você vai aonde o teu braço alcança. A empresa é maior do que o Júnior, há muito tempo. Né? A Apple era muito maior do que Steve Jobs. Que bom. Então hoje a perseguição que a gente, talvez o mecanismo pelo qual a gente busca ter uma liderança é criar uma cultura e criar processo dessa cultura. Onde você vai ter um processo, uma seleção natural de Darwin, que quem não se adequou a essa cultura vai acabar ficando no meio do caminho. Quer dizer, a gente não está anulando o talento individual de cada um, nunca, pelo contrário. Né? Se valorizar o talento individual de cada pessoa é uma coisa importante, vamos tentar criar um processo pelo qual a companhia pegue esses talentos sem ter que depender do cara ser amigo de alguém ou não cair na desgraça ou nas graças de um outro executivo. Então a gente busca a liderança pela seriedade, pelo exemplo, de cima para baixo, pela conduta de retidão que você tem dentro da companhia. Né? Acho que vai pelos exemplos. Então, qual é a cultura? Então, hoje, muito mais a gente... Do que me toca, eu sempre tentei ser o máximo coerente possível com todo mundo. E o máximo humilde, porque eu preciso da equipe toda. Então, tem que ouvir. Né? Tem que responder. E, ao mesmo tempo, hoje, criar uma cultura. Um grande desafio da Qualicorp é criar uma... Eu estou falando da porta para dentro, uma relação interna com os funcionários. Né? Criar uma cultura. Né? Se vem na minha cabeça, eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim. Você pega uma Ambev da vida. Tem uma cultura. Se ela é boa, se ela é ruim, existe uma cultura dentro da Ambev. Você vai no Bradesco, tem uma cultura. Né? Não tem certo, não tem errado. Cada instituição tem que ter uma cultura. Então a gente busca hoje uma cultura dentro da companhia. Isso do ponto de vista da macro empresa. A gente vive de talento, não tem jeito, né? Uma grande preocupação que eu pessoalmente tenho é quantos gênios a gente tem dentro da companhia estão lá apagados, né? Como é que nós vamos criar mecanismos para colocar esse pessoal para fora? Na sexta-feira, o Beto Sucupira me telefonou, bater papo. Eu acho isso fantástico, porque é alguém que tem investimentos, que é acionista de uma holding, que é dona da Ambev, da maior cervejaria do mundo, que é dono do Burger King, que agora comprou a Heinz de ketchup pela bagatela de 27 bilhões, e alguém que telefona para perguntar de dados da Qualicorp. O que a Qualicorp perde dele? É nada. Então, é uma cultura. Isso é ter liderança. Quando o Beto Sucupira me telefona pedindo o que ele pode ajudar na Qualicorp, está precisando de alguma coisa, e discutindo comigo os números, pois isso é uma baita liderança. Né? É o exemplo que vem de cima para baixo. E ele brincando comigo, Júnior, tudo bem, também destrava, libera essa molecada, põe molecada para fazer acontecer. Isso é ele ter liderança. É não ser apegado com as coisas, é não você achar que você é alguma coisa, que ninguém é, né? A gente vai, nada é tão certo na vida quanto o dia que você vai, não, vamos morrer
dia. E tudo vai ficar aqui. E não vamos levar junto. Então, acho que a simplicidade é cultura do trabalho, ou exemplo, né? Seja da Ambev, seja do Bradesco, que é um grande parceiro nosso, né? Você sabe que o staff não tem autorização nem procuração, tampouco sou garoto propaganda. O executivo que mais tarde chega no Bradesco chega às 7 horas da manhã, em Osasco. É uma cultura. Que exemplo que você dá para baixo. Tem que trabalhar. Esse aqui é um país que tem que trabalhar, tem que acordar cedo, tem que dormir tarde. Isso é liderança. É o exemplo que você dá. O Heráclito tinha uma frase lá, que ele falava, na vida, quando você faz com a educação dos filhos, né, para quem é pai, pouco ou nada importa o que você fala para os seus filhos. Tudo importa o que você faz perante seus filhos. Na empresa é a mesma coisa, cara. Tudo importa o que você faz. Se ele está vendo, você chega cedo, você acorda, fica até tarde, você é guerreiro por um cliente, não admite uma injustiça, vai lutar atrás, ele vai acabar sendo igual a você. Ou os afins vão se aglutinar, né? Então, não tem uma resposta absoluta, né? Até porque o dia que a gente tiver uma resposta, como é que você monta uma liderança, eu vou abrir uma outra empresa para vender esse negócio para os americanos. Gente, muito obrigado, desculpa da hora, muito obrigado a vocês. Júnior, se comentou bastante, né, de Ambev, só para encerrar, né? Eu ia falar, mas aí por conta do horário eu segurei também, não sei se vocês viram, é uma nota que saiu no Valor Econômico de segunda-feira, o Jorge Paulo Lemann, o Sicupira e o Marcel Telles, eles armaram uma visita relâmpago aqui no Brasil do Warren Buffett. Né? Então ele veio aqui, não sei se vocês estão sabendo, passou 2 dias aqui, veio conhecer, né, o modelo de gestão da Ambev. Quem algum dia imaginou, né, que um grupo de brasileiros compraria aí a Budweiser, depois o Burger King, como você falou, a Heinz agora. Então, o mundo está vindo para o Brasil. Né? Então, só um parênteses aí, você comentou bastante deles, são pessoas que estão construindo aí uma história maravilhosa. Maravilhosa. Né? Levantando a nossa bandeira e levando para o mundo afora. O sucesso deles criaram uma metodologia de gestão brasileira, né? É made in Brasil total, é jabuticaba total. E está controlando o mundo, é fantástico, isso é motivo de orgulho, de enaltecimento para o Brasil. E o que eles falam? A nossa gestão é super simples, é baseada em meritocracia, talento, pessoas. Meta, prazo, resultado. Simples. Então, assim, é fantástico, né? Eles não crescem mais por falta de gente, falta de talento, né? E um dia começaram, entendeu? Então, é do ser humano. Tem gente, olha, quem quiser trabalhar tem espaço, quem quiser ficar rico tem espaço, tem mercado para tudo. Quem quiser se meter com bebida e virar alcoólatra tem espaço, quem quiser ficar drogado, tem espaço para tudo nessa vida, né? Meu sogro tem uma frase fantástica, né? É muito simplório, ele diz, para todo sapato velho tem um pé descalço. Quem escolhe o pé, o tipo do pé e o sapato é a gente. Você vai ficar lá confortável, esperando, reclamando, não sei o quê, vai vir, né? Não tem jeito. Então, nós não tínhamos a menor expectativa, a gente nunca imaginou criar esse mercado. Imagina, não é que um dia eles abriram um edital de licitação, a gente foi lá concorrer. Não existia esse mercado. Né? E tem dificuldade. Hoje, o tema saúde está na mídia, está quente, está acontecendo. Se pode ganhar dinheiro, se não pode, é óbvio. Se alguém acha que vai trabalhar sem ter sucesso, pelo amor de Deus, sem ter trabalho, sem ter dor de cabeça, não existe. Né? Não tem jeito. Então, isso tudo, aliás, mas voltando à questão da Ambev, é um baita, não da Ambev, vamos dizer, é um exemplo fantástico, né? E é molecada. E eles apoiam, estimulam, eles têm um programa de trainee maravilhoso, que foi sendo criado conjunto com o professor Falcone ao longo dos anos, né? Fantástico, fantástico, fantástico. Então você vê que é made Brasil total. Claro, no mundo globalizado você vai se juntar com tecnologias de outro. Quer dizer, o que tem de bom em cada nação. Né? Mas é fantástico, né? Um case de sucesso. Então, a gente pode. O Beto Sucupira tem uma frase fantástica, né? Pensar grande e pensar pequeno é igual, o custo é igual, o tempo é igual. Então o sonho é grande. Né? Mas para acontecer você não chegar lá. Se você também ficar parado, você não vai chegar a lugar nenhum também. Então, só tropeça quem anda.
Preferível errar andando que acertar parado. Porque ser parado pode tomar uma pancada que é morto no chão. Correndo, você perde uma perna, mas continua, né? Isso aí. Muito obrigado. Pessoal, em nome do presidente Paulo Scaff, convido a todos a um jantar lá em cima. Está uma baita chuva lá fora, então quiser aproveitar uma boca livre aí, está convidado. Boa noite a todos. Ele foi conselheiro da empresa do trabalho. Você lembra da